Entendi. Aqui ele tá habilitado para mim. Ah, não, não tá não. Ele Não ia voltou. digitar. Ok. Deu certo. Obrigada, Camila. Nada. Estão enxergando minha tela, minha apresentação? Estamos sim. Ele tá gravando também, né, Camila? Sim, está gravando. Tá, só admitir aqui o pessoal. Bom, vamos lá então, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vou me aventurar, falar um pouquinho para vocês sobre... Pessoal, vou pedir aqui para... já desliguei o som. Então, voltando aqui, vou me aventurar a falar para vocês um pouquinho, né, do uso dos óleos essenciais de uma maneira mais ampla, né, e não o uso pessoal. A gente cuidar do ambiente que a gente se encontra, do ambiente que a gente vive também com os óleos essenciais. Muito mais, de uma forma assim, muito mais que só o aroma, né, para a gente ter aquele aroma gostoso, aquele ambiente aconchegante, mas realmente ter ele auxiliando a gente, né, aí no nosso dia a dia, no nosso bem-estar físico e na nossa saúde. E de que forma? Então, primeira coisa, a gente falar um pouquinho do como que o processo de limpeza ele vai interferir na nossa saúde, né? Como que a limpeza de casa ela interfere na nossa saúde? Tem uma relação direta, né? A saúde ela não é só a ausência de doença e tampouco ela é determinada somente pela nossa alimentação, né? Uma alimentação saudável e os hábitos de vida. Então, todos os hábitos que a gente tem de vida relacionado ao o nosso corpo, mas também ao nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, vai influenciar na nossa saúde. Então, ter esse ambiente limpo é uma parte fundamental para nos manter saudável. Então, não tem como não falar de limpeza também do ambiente, da casa, sem falar de bem-estar, né? E aí, eu vou um pouco além, né? Até coloquei um exemplo aí para vocês. Se algum de vocês já sentiu algum desconforto ao usar algum produto de limpeza, tipo um desinfetante ou mesmo água sanitária, né? Se vocês já sentiram, né? Não é a minoria das pessoas. Grande parte das pessoas sentem sim, né, esse desconforto com produtos muito fortes. Normalmente, produtos de limpeza são produtos que são mais fortes, né? Tem como se diz, fugiu a palavra, um grau, né, de toxicidade alto, de concentração de substâncias fortes, justamente, principalmente produtos para limpeza pesada, né? E aí algumas pessoas têm alguns desconfortos em relação ao uso desses produtos. Então, por exemplo, às vezes uma enxaqueca, uma alergia, né? Seja uma alergia respiratória ou então uma alergia de pele. Isso tudo pode ser ocasionado, né, pelo uso de produtos pesados de limpeza. Por quê? Normalmente esses produtos, eles têm várias substâncias sintéticas, por mais que você compra lá, né, no supermercado, aroma natural de lavanda. Se vocês tiverem a curiosidade, aliás, façam isso, né? Um exercício aí. Primeira coisa, quantos produtos de limpeza vocês têm em casa diferentes? Qual a variedade? Que gama que vocês têm? Segunda coisa do exercício, peguem a lista, peguem o rótulo desse produto que você tenha e leia a lista de ingredientes. Vocês vão ver que muitos dos ingredientes que compõem os produtos de limpeza, eles têm sim como parte deles os óleos essenciais. Qual que é a grande diferença, né, do que a gente vai falar aqui hoje? Que esses produtos de limpeza que são fabricados, né,
pelas indústrias aí, cheio de químicas, eles não são puros, né? Como eu disse, eles são cheios de químicas, eles têm conservantes, eles têm várias substâncias sintéticas pesadas, inclusive, né, abrasivas, que podem fazer mal à saúde. Então, acaba que o óleo essencial nesse produto, ele é tão pouco, ele acaba sendo só mais para o aroma, né? E ele não é puro. Então, ele acaba não tendo nenhum benefício em termos de terapia, né? Terapêutico, a não ser o aroma mesmo nesse produto. Estão vendo isso? Bom, e aí, né? Qual que é a diferença entre usar um produto de limpeza também natural e o produto sintético, né? Quando a gente usa o sintético, né? Esses produtos de limpeza comerciais que a gente compra, né? No nosso dia a dia, no supermercado, a gente ao utilizar ele, por que é muito comum a gente ter reações de toxicidade, de alergia? Justamente porque o nosso corpo ele não consegue metabolizar com facilidade produtos sintéticos, como ele faria com materiais orgânicos e naturais, justamente pela dificuldade do nosso organismo reconhecer essas substâncias. Quando são plantas, né, quando são produtos naturais, por que o risco de alergia, por exemplo, é menor? Porque esses produtos naturais, né, feitos de plantas, se eles realmente forem puros, eles são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que nada mais é a mesma composição em termos de semelhança das nossas células. Então, é fácil para o nosso organismo reconhecer, né, essa substância, falar, ok, tá tudo bem, né, você pode ficar. Agora, quando tem várias substâncias sintéticas, químicas, que são desconhecidas do nosso organismo, é bem mais difícil dele conseguir metabolizar. E quando ele consegue metabolizar, o que acontece? Existe uma chance muito grande de ter uma sobrecarga, né, hepática, renal do nosso organismo, tentando se livrar daquilo que é tóxico, para não causar um mal maior. Outra vantagem que a gente tem de usar, né, os produtos naturais, as matérias orgânicas, é justamente, né, que elas conseguem proteger a gente de micro-organismos. Então, quando a gente usa um material sintético, eles podem também ajudar no desenvolvimento aí de sensibilidades dermatológicas, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que tem uma descamação na mão porque usa detergente, né? Lava a louça com luva, né? Então, isso pode acontecer. E até preparando essa aula, como eu falei para vocês, né? Eu uso muito, já há quase 2 anos, os óleos essenciais, mas na limpeza da minha casa é algo novo, é uma experiência que tem sido nova, né, para mim. E eu falo para vocês que, assim, eu estou realmente adorando, principalmente em relação também ao financeiro. Vou falar um pouquinho disso para vocês, né? E o cheirinho que fica. Então, por exemplo, um exemplo de toxicidade. O detergente de roupa, né? O sabão em pó, ele tem um composto que chama laril sulfato de sódio. Eu não sabia disso. E tem vários estudos sobre esse componente comprovando o quanto ele é tóxico e ele pode ocasionar no nosso organismo, assim, vários malefícios, né? Desde danos celulares, disruptores neuroendócrinos, até câncer. E aí eu vou voltar um pouquinho, há 2, 3 semanas atrás, não sei se vocês estavam assistindo a aula, quando eu falo dos óleos essenciais no uso para criança.
Como nutricionista, gente, eu falo muito com as mães, com as crianças, e algo que eu estudo muito é a questão do ambiente. Então, como nutricionista, eu não prescrevo somente a alimentação para o bem-estar daquela criança, daquela gestante, mas eu prescrevo também, né, formas que aquela mãe possa ajudar a proteger aquela criança no seu desenvolvimento perfeito, saudável em termos imunológico, neurológico, né? O que a gente chama dos disruptores neuroendócrinos. O que são isso? São substâncias tóxicas que vêm do ambiente e que, em contato com o nosso corpo, eles têm um efeito cumulativo, ou seja, eu não vou sentir os malefícios, eu uso hoje e sinto amanhã. Não, é um efeito cumulativo, e só que no nosso organismo, essas substâncias, elas se ligam aos receptores dos nossos hormônios e agem no nosso organismo como se fossem os hormônios. E isso causa vários danos celulares, doenças como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, né? Por que a gente vê tantas crianças hoje com doenças que eram normalmente muito conhecidas já na vida adulta, na velhice, né? Então, os estudos mostram muito isso. E pode, pela toxicidade, a longo prazo, esses disruptores hormonais, eles podem levar até o câncer. Então, por exemplo, eu vou usar um detergente, né, um sabão em pó industrializado, um produto de limpeza pesada. Eu vou usar uma vez e vou ter algo nesse sentido? Não. Mas imagina ao longo da vida, todos os dias, você usando esses materiais, né? E se por acaso, já lá na sua genética, você tem um gene que pode favorecer ao desenvolvimento de uma doença grave. Se o seu ambiente te favorece a isso, né, então a chance de acontecer e desencadear essa doença é muito maior. Então, tá aí um pouquinho aí falando, né, dos problemas da toxicidade. E aí, nosso corpo, é isso que a gente falou mesmo, é um organismo vivo que é composto, né, as nossas células são compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E as plantas, as árvores, né, parte de plantas, flores, elas também são organismos vivos e a composição química delas é muito semelhante com o nosso corpo. Então, quando a gente usa óleos essenciais puros, produtos que são compostos com óleos essenciais certificados, puros, eles tendem a reagir no nosso organismo de uma maneira rápida, né? Então efetiva, coesa. O que é isso? O nosso corpo sente, vê, reconhece, né? E tá tudo bem. Então, se for o caso, né, faz a eliminação desse produto ou deixa que ele haja da maneira que ele tem que agir no nosso organismo. Então, ele não age como se como óleo essencial fosse um corpo estranho. Isso diminui muito os riscos de intolerâncias, de alergias. Opa, não estou conseguindo passar. Bom, e aí, né, eu chamo a atenção de vocês, né? O que nós estamos fazendo dos nossos corpos, né? O que a gente está fazendo do nosso corpo no dia de hoje, né? O que vocês acham? Façam um exercício aí. O que você acha que você considera tóxico dentro da sua casa hoje, né? Quais são os produtos domésticos que você tem aí que você considera tóxico? E aí, a gente vai se deparar com uma gama de produtos muito grande, mais do que a gente imaginava ter, que realmente é composto com essas substâncias que são disruptores neuroendócrinos, que têm toxicidade, que têm efeito cumulativo no nosso organismo, né? São conservantes, produtos químicos, os açúcares, enfim, não só os produtos de limpeza, mas, por exemplo, o que a gente come, né?
então os nossos industrializados. Se a gente for parar para pensar, a gente tem muita coisa que a gente pode limpar o nosso ambiente. E quando eu falo a limpeza, gente, né? A limpeza do nosso corpo e, mais uma vez, do nosso ambiente, né? Do espaço físico que a gente está inserido. Então, isso é muito importante. E aí, como que os óleos essenciais, eles vão nos ajudar dessa forma, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente tem que limpar o nosso corpo. Todos nós que estamos aqui, né, que já usamos os óleos essenciais, a gente tem esse cuidado. A gente usa para fazer um detox, para ajudar aí numa dieta, ou para aumentar o sistema imunológico, né, para ajudar a ter uma noite de sono reparadora, né? E aí a gente vem de encontro também para usar eles no ambiente que a gente está inserido. Então, embora os óleos essenciais encontrados na natureza, eles fornecem os aromas, né? Um excelente aroma, que só pelo aroma já seria assim, o suficiente para falar, nossa, eu quero limpar minha casa com óleo essencial. Imagina você chegar naquele ambiente gostoso, aconchegante, né? Sentindo todo aquele aroma que te faz até viajar, né? Que te leva a memórias, né? De alegria, a memórias de descanso, de prazer, enfim. Né? Os aromas fazem isso com a gente. Mas eles também, além de ter essa questão do aroma, quando a gente limpa a casa com eles possuem potentes propriedades também de limpeza. Por quê? Porque os óleos essenciais, na sua composição, eles têm inúmeros componentes químicos diferentes com diversas propriedades. Então, aquele mesmo óleo essencial que eu utilizo para minha questão, né, para minha saúde emocional, para minha saúde física, eu também posso usar esse óleo essencial para limpar. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito e que eu uso com muita frequência é o lemon, é o óleo de limão, um óleo simples, né? Então, nossa, como que você usa para limpar? Estou me aprimorando, mas a primeira vez que eu usei o óleo de limão siciliano para limpar, purificar o ambiente, foi um dia que eu fiz fritura. E assim, questão de 2 minutos, ele purificou o ambiente de maneira que assim, todo aquele odor da fritura já não estava mais no ambiente. E aí eu comecei a usar mais, então para limpar uma superfície, né? Eu vou passar umas receitinhas aqui para vocês. Mas assim, um exemplo simples. E normalmente, quando a gente conhece os óleos essenciais e a gente adquire, por exemplo, o lemon, a primeira coisa que a gente pensa é na inalação para aumentar a nossa energia, né? Nosso padrão vibratório. Para fazer a ingestão. Eu gosto de fazer a água flavorizada para ajudar aí no nosso detox, né? Purificando o nosso corpo, o nosso ambiente, né? Interno. E aí agora a gente usa ele, ó, para fazer o quê? A limpeza do ambiente externo. Bom, e aí alguns fatos, né, que eu trouxe para vocês. Então, primeira coisa, fato 1, os óleos essenciais são naturalmente antibacterianos, antivirais, antifúngicos, né? E isso a gente já sabe, isso a gente já está sabendo, né? Quando a gente faz a ingestão dos óleos essenciais, por exemplo, para melhorar a nossa imunidade, né? Então, por que não, né, eles terem essa mesma ação na nossa casa, no nosso ambiente, numa superfície, né? E por que eles têm essas propriedades? Porque eles vêm, né, da própria natureza, é a sua defesa natural. Essas substâncias terapêuticas, né, com essas ações que a planta produz, é justamente o sistema imunológico dela, o sistema de defesa. E aí ela acaba transferindo isso para o óleo essencial, né, para a gente, olha que coisa mais linda, né, que é a natureza, para que nós também usufruímos, né, desse benefício. O fato 2, né? Então, ela vai usar os óleos essenciais na limpeza, vai ajudar a gente a manter o ambiente familiar
com menos toxinas, com menos substâncias químicas desnecessárias para o nosso dia a dia. Eu costumo falar muito no consultório. Ninguém vive numa redoma, né? Então, quando eu falo com os pais, né, as crianças sobre substituir algumas coisas, como panelas, utensílios, né, alguns hábitos, a gente está livrando a nossa casa, o nosso corpo, o nosso dia a dia dessas toxinas. Né? Então, a gente não vive numa redoma, mas o quanto eu puder tirar, melhor é. Porque se o efeito é cumulativo, quanto menos eu tenho contato, menos eu acumulo. Então, olha só que legal, se você pode, né, usar esses produtos de óleo essencial puros para limpar a sua casa, para que você vai intoxicar você e toda a sua família? Né? Fato 3. Usar os óleos essenciais na limpeza de casa é realmente algo bem versátil e econômico, gente. Quanto que vocês gastam? Outro desafio, ó, cheio de tarefinhas e desafios, né? Ao longo da aula. Vocês estão anotando? Quanto que vocês gastam, né? Por mês no supermercado com os produtos de limpeza que vocês usam no dia a dia? Né? Primeira coisa, né? Então, o primeiro exercício é listar quantos você tem em casa, qual a variedade de produtos que você tem em casa. O segundo é listar o preço, o valor que vocês gastam, né? A quantidade financeira que vocês gastam aí no mês para comprar esses produtos. Quando a gente faz a substituição desses produtos de limpeza comerciais pelo uso dos óleos essenciais, ele é muito mais versátil, porque eu não preciso de uma gama imensa de óleos essenciais diferentes para limpar a minha casa. Apesar que vocês vão ver que são vários que a gente pode usar, mas se eu quiser usar 2, 3 óleos para limpar a minha casa, é o suficiente. Então, isso acaba sendo muito versátil, né? E econômico, ele sai muito mais barato, né? Porque a gente está falando de gotinhas. Quando eu falo que eu vou usar um óleo essencial, por exemplo, para uma inalação, para uma ação terapêutica na aromaterapia, eu não falo que eu uso uma gotinha. Então, na limpeza não é diferente. Eu não preciso usar várias gotinhas ao mesmo tempo, são poucas. Eu vou colocar aqui e mostrar isso para vocês. E por último, né, o fato 4, né, não menos interessante, mas o aroma, né, do ambiente limpo que os óleos essenciais nos proporciona é também muito convidativo, que eu já tinha falado, né? Então, quem não gosta de chegar numa casa limpa, cheirosa, né, e aconchegante? Opa. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente falou tanto da composição dos óleos essenciais, né, que elas são tão versáteis, então só para vocês, não precisa decorar isso aqui, tá? Mas só a título de curiosidade, de todos os componentes químicos que um óleo essencial tem, são 3 famílias dessas substâncias químicas que são responsáveis pela propriedade de limpeza. Então, são aqueles óleos que são ricos em fenóis, que é o óleo de clove, né, que é o cravo, orégano, o thyme, os aldeídos, né, então o óleo de cássia, que é o de canela, o cilantro, a melissa, e os que são da família dos monoterpenos, então que normalmente eles são muito ricos em limonenos. Muito bom, eu falei do lemon, né, para vocês. Por que o lemon é bom para limpeza? Porque ele é rico nessa substância que chama limoneno, que é ótimo para fazer o quê? Principalmente limpeza do ambiente de superfícies. Então, por exemplo, bergamota também eu posso utilizar, o limão, né, o lime, melaleuca. Bom, então aqui são alguns exemplos. Olha só, então alguns óleos essenciais com propriedades úteis de limpeza doméstica. A gente tem aí, olha aí, mais de 15 óleos diferentes que a gente pode utilizar no dia a dia da limpeza da nossa casa, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são versáteis. Vocês têm que usar todos ao mesmo tempo? Não, né? A gente faz aí uma combinação da propriedade que a gente mais necessita, se é bactericida ou se realmente é limpeza, por exemplo, de um fogão, de tirar uma gordura, fazer uma limpeza mais pesada, ou é só aquela questão mais de
de manter a casa limpa, aromatizada, cheirosa. Então, a gente vai escolher de acordo com as propriedades e também dentro daqueles aromas que mais nos agradam, né? Então, só para vocês, a título de curiosidade mesmo, para ver o quantos óleos essenciais diferentes a gente pode aí utilizar na nossa limpeza diária. E aí tem algumas diquinhas básicas para a gente fazer os nossos produtos de limpeza com os óleos essenciais. Então, eu vou usar ele puro? Não, né? Porque imagina a gente, como que a gente faz para fazer com aquela gotinha, né, do óleo essencial surta um efeito num espaço grande, né, num espaço físico grande. Então, a gente tem algumas dicas para usar, para fabricar, né, o nosso produto de limpeza. Então, a primeira coisa é a quantidade. Lembrar, gente, que apenas uma pequena quantidade ela é necessária para limpar a nossa casa. E aí, o que eu sugiro? Assim como eu sugiro a questão da ingestão, né? A gente começa com pouco e a gente aumenta se for necessário. Então, por exemplo, eu quero limpar, né, os móveis da minha casa, quero limpar o chão e quero que fique um aroma gostoso. E eu vou usar uma concentração aí, né, razoável. Eu achei que não ficou bom aroma no ambiente suficiente. Então, o que eu vou fazer? Da próxima vez eu aumento aí 1, 2 gotinhas até chegar na dose certa. Eu não preciso começar com muito, né? E aí vem a concentração. A concentração vai depender se você quer as ações, né, de limpeza mais fortes, uma limpeza mais pesada ou uma limpeza mais do dia a dia. Então, por exemplo, uma concentração forte, eu vou gastar 5 gotas de óleo essencial para uma média de 2 a 3 xícaras de solução da limpeza que eu escolher, que eu vou falar para vocês. Se eu quero mais forte, eu vou usar de 10 a 15 gotas desse óleo essencial em 3 a 5 xícaras dessa solução de limpeza. E se eu quero muito forte, né, eu vou pôr 20 gotas ou mais. Mas a grande maioria das vezes eu não preciso fazer uma solução tão forte assim, né? E aí a gente tem as combinações, como eu falei para vocês, a gente precisa combinar os óleos essenciais com alguns ingredientes de limpeza para preparar essas soluções caseiras. E eu tenho certeza que muitos desses ingredientes, alguém aqui já usou. Eu, pelo menos, já usei muito, mesmo antes de conhecer os óleos essenciais, né? Eu já usei vinagre, uso bicarbonato de sódio para clarear a roupa, né? Então, tem, assim, as suas propriedades de limpeza de produtos caseiros. Então, o que a gente usa normalmente? O vinagre branco, ele é muito utilizado na limpeza, principalmente de gordura e depósito de gordura. O bicarbonato de sódio também. Deixa eu só admitir que tem pessoal entrando aqui na sala. O bicarbonato de sódio, ele ajuda muito na eliminação de odores de superfície e absorve esse odor. Eu uso muito bicarbonato de sódio, por exemplo, para tirar mancha de desodorante da roupa. Porque quando a roupa fica manchada, mas ao mesmo tempo ela fica com aquele odor, né, residual. Então eu uso muito. Agora eu vou passar a usar essa limpeza junto com o óleo essencial, porque além de clarear, vai ficar uma roupa aí bem perfumada. O sal também é um produto muito utilizado para limpar mancha e gordura. E tem o que a gente chama de sabão de castela, para fazer a base do sabão, do sabão líquido aí, para as limpezas de uma forma geral. Opa, e aí eu trouxe algumas receitinhas para vocês, né? Então, primeira coisa, para a gente fazer a nossa receitinha básica de produtos de limpeza, a gente tem que ter eu trouxe uma listinha, o que vocês precisam ter além dos óleos essenciais. Então, vocês vão escolher os óleos essenciais de base que vocês vão usar. É importante a gente sempre ter bicarbonato de sódio, o vinagre branco, né, ou maçã, a vodka, até coloquei uma vodka barata, né, porque na verdade a questão da vodka para o óleo essencial não volatilizar. Então, o intuito da vodka é esse.
Garrafas de spray, de preferência, pessoal, de vidro, tá? Então, vidro, porque o óleo essencial, dependendo do plástico, ele reage, então não é interessante, ele vai continuar tóxico. Um funil de metal, sal marinho e o sabão de castela líquido aí. E aí a gente pode limpar nossas geladeiras e micro-ondas apenas com limão siciliano. Como, né? Eu vou usar o vinagre como a base, uma água quente e o limão siciliano. Ou outro óleo cítrico que você queira para essa propriedade, para essa função. Só uma dica, pessoal, não coloque o limão antes de aquecer a água, né? Na hora de colocar, não coloque o óleo essencial para ferver junto com a água. Aqueça a água e depois que ela estiver aquecida, você coloca o óleo essencial por cima. Eu vou depois compartilhar esse material com vocês, só para eu poder já passar, não vou ficar lendo as instruções não, tá? Daí depois eu passo as receitinhas para quem tiver interesse, é só deixar aí para mim. A gente pode limpar fogão também, né? Com removedor, com óleos e produtos que são mais removedores de gordura, que tem uma ação maior na gordura. E aí, basta o Purify, que é um óleo essencial aí, um mix, né? Um blend da doTERRA maravilhoso, de próprio nome já diz, né? De purificar o ambiente, de purificar o nosso ar, de onde a gente está, e também as superfícies, né? Usar aí na limpeza diária. Existe também a gente fazer como um odorizador de ambiente, né? E aí, como eu vou, a ação não é limpeza pesada específica, eu vou escolher um óleo essencial com o aroma que mais me agrada, porque eu quero odorizar, né? Esse ambiente. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente quer um ambiente confortável, gostoso, aconchegante. E às vezes a gente tem as nossas preferências, nem sempre a gente gosta de todos os aromas. Eu indico para vocês escolherem aqueles que você mais gostam aí. Limpeza de banheiro, né? A limpeza de banheiro também pode ser feita com óleos essenciais. E aí a gente usa aí de base, né? Porque acaba que é uma limpeza mais pesada, né? Cozinha, principalmente banheiro, são as limpezas mais pesadas da casa, que se gasta normalmente mais produto, né? E aí a gente faz uma base, né? Bem, como fala, consistente, né? Com sabão de castelo, bicarbonato de sódio, um pouquinho aí de água e vinagre. E a gente vai usar o óleo essencial aí da nossa preferência para esse tipo de limpeza. Então, limão, lemongrass, on guard, melaleuca, são todos óleos que são bactericidas, né? Banheiro normalmente é um lugar contaminado, a gente usa normalmente desinfetantes bactericidas. Então, usar esses óleos nesse ambiente é uma boa alternativa. Para limpar janelas e espelhos, né? Também deixar aí, ó, brilhando, sem aquelas marquinhas que normalmente tem. A gente vai usar aí o vinagre, né? E a vodka como base. E aí, gotinhas aí de óleo essencial de limão ou de hortelã-pimenta, né? E a gente vai completar com água e borrifar, fazer nosso borrifador. Assim como a gente tem, né? Existe aí as marcas já... como que chama, de limpezas, né, de vidros, limpa-vidros, né, que além de serem tóxicas, não são baratos, né, e é um produto, dependendo, tem gente que tem muita vidro em casa, né, blindex, então é uma forma bem econômica aí e eficiente de fazer a limpeza desses vidros. Limpeza de chão, né? Então, a base é o vinagre e a gente utiliza também a proposta que a sugestão é usar o On Guard justamente porque pela ação antisséptica e germicida que ele tem. A gente não usa o On Guard para melhorar a nossa imunidade, né? Porque ele combate vírus, bactérias, né? Então, usar ele no chão
com a mesma finalidade. Mas eu posso usar qualquer óleo essencial que tem essa propriedade em substituição também na mistura aí para essa limpeza do chão, ok? Então a gente pode usar aí a melaleuca, bergamota, o On Guard, o próprio Purify. Então a gente pode usar esses óleos com essas ações para essa limpeza também. Roupas em geral, né? Então uma barra de sabão de coco. Aí a gente vai fazer o nosso sabão caseiro, né? O bicarbonato, o óleo essencial aí de lavanda e limão. Porque a roupa, além de ficar limpa, a gente gosta que fica bem cheirosa também, né? Então, eu pelo menos sempre fui no supermercado e comprei o amaciante de roupas pelo cheiro, pelo aroma, né? Então aqui é uma alternativa bem legal. Opa! Não tá passando? Ah, passou. E aí, além de lavar, a gente também, né, vai deixar aquele aroma e a maciez na roupa através dos óleos essenciais. Como eu falei para vocês, eu sempre usei muito o amaciante, comprar o amaciante pelo aroma, né? E hoje eu uso o amaciante de roupas feito pelo óleo essencial. Eu uso muito lavanda e às vezes eu já usei o peppermint. Então o vinagre eu já usava, o vinagre como amaciante, desde que eu tive filho, né, que a Isabela era bebê, que ensinava aquela coisa de lavar a roupa do bebê separada, de não usar nada químico. Então eu sempre, naquela época, eu já lavava a roupa dela com sabão de coco neutro, mais neutro, e colocava como amaciante o vinagre, né? Agora o que eu faço? Eu só adiciono aí as gotinhas do óleo essencial. E por último aí, gente, que eu adorei essa receitinha também, é uma das receitinhas mais recentes que eu tô usando, esse álcool 70% aromatizado. Vocês não têm noção quanto que fica, além de protegido, fica gostoso o ambiente, né? Então, para um recipiente de 500 ml de álcool 70 líquido, a gente coloca aí, vai potencializar esse efeito bactericida aí, e ainda aromatizar com Purify, On Guard e lavanda. Essa receitinha aí tem feito muito sucesso. Bom, e aí agora eu convido vocês a fazerem as receitinhas de vocês e compartilharem comigo. A gente pode até marcar uma outra aula aí depois para vocês falarem das experiências de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Dani. E eu que agradeço. Obrigada, viu? Foi interessante. Ah, que bom. Vocês fazem e me contem, tá? Com certeza, eu vou testar todos. Ah, que ótimo. Quero ver, viu, Jocanda? Desculpe aqui, mas porque eu preciso amanhã estar arrumada com o meu cabelo, eu estou pintando o cabelo, mas não podia perder a sua fala. Ah, que bom. Fico feliz que gostaram. Bom, pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês, então. E qualquer dúvida, peça para o consultor de vocês ou me peçam direto, se vocês tiverem meu contato, que eu mando a apostila com a receitinha para vocês. Bom? E vai ficar guardado esse vídeo seu? Sim, sim, tá gravado. Vai ficar salvo, aliás? Tá salvo. Logo eu compartilho o link. Eu quero.